Você já parou para pensar no que significa de fato ser salvo? Como essa promessa de salvação afeta a sua vida diária? Imagine um mundo onde tudo o que temos é o agora. Como essa promessa de salvação traz sentido e propósito para a nossa existência. Hoje vamos falar de uma promessa que muda não apenas o nosso destino eterno, mas também nossa maneira de viver agora. Vamos estar estudando a lição de número 5, que tem o tema A Promessa de Salvação. O que essa promessa de salvação representa para você? Ou como você percebe a salvação na sua vida? O texto áureo, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O texto áureo nos lembra da seriedade da nossa decisão de ouvir e crer nas palavras de Jesus. A vida eterna é um presente, mas não podemos tratar esta promessa de forma leviana. O caminho para essa bênção passa pela fé genuína e uma transformação de vida. Ignorar ou desprezar essa mensagem significa permanecer na condenação, um destino contrário ao propósito de Deus. Precisamos estar atentos para não nos tornarmos insensíveis à voz do Senhor e às consequências eternas que essa escolha implica. A verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ao refletir sobre essa promessa de vida eterna, é importante nos perguntarmos como essa verdade tem mudado nossas vidas. Se realmente cremos em Jesus e em suas palavras, essa fé deve se traduzir em uma vida de obediência, paz e esperança, pois já passamos da morte para a vida. A cada dia somos chamados a viver de forma que nossa esperança na vida eterna seja visível em nossas ações, palavras e atitudes, demonstrando aos outros o valor e o impacto desse presente divino em nós. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Essa passagem de João 3 traz uma advertência clara sobre as consequências da nossa resposta a Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, não para condenar, mas a salvação depende de nossa fé e aceitação dele como Senhor. A rejeição de Cristo, por outro lado, traz condenação automática, pois significa escolher as trevas em vez da luz e ignorar ou resistir à luz de Cristo nos mantém no caminho do engano e da perdição. Precisamos estar atentos a essa escolha e não deixar que o amor pelo pecado nos afaste da vida eterna oferecida por Deus. Uma aplicação pessoal. Ao refletir sobre essas palavras, podemos nos questionar: estamos realmente buscando a luz de Cristo em nossa vida? Crer em Jesus é mais do que uma decisão intelectual. É uma entrega que nos chama a viver na verdade e abandonar as trevas, porque possamos diariamente escolher a luz, permitindo que nossas ações reflitam nossa fé e nosso compromisso com Deus. Assim, seremos verdadeiros testemunho da obra de Deus em nós e viveremos com a esperança da vida eterna, revelando o poder transformador de Cristo para todos ao nosso redor. A lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar biblicamente a promessa da salvação. O segundo objetivo é mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro objetivo é refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. A promessa de salvação é oferecida a todos, mas exige uma resposta de fé e comprometimento.
Ignorar essa mensagem é optar por permanecer nas trevas, recusando a vida que Deus nos oferece. Precisamos lembrar que rejeitar a salvação significa aceitar a condenação e nos afastar da luz de Cristo. Uma aplicação pessoal, a promessa da salvação nos desafia a viver com propósito e fé, refletindo diariamente o amor de Deus, que possamos abraçar essa promessa com perseverança, buscando a luz de Cristo em tudo o que fazemos e sendo testemunhas vivas da transformação que Ele opera em nós. A palavra-chave: salvação. Ponto 1. A promessa da salvação. Subtópico 1. Uma maravilhosa salvação. A promessa de salvação é revelada no sacrifício de Cristo, assim como a cura física era alcançada ao olhar para a serpente de bronze no deserto. Números 21, versículo 4 a 9. Jesus nos trouxe a redenção e vida eterna, e quem crê nele não será condenado. Essa promessa de salvação é um presente divino para todos os que confiam em Cristo. Uma advertência: a promessa de salvação nos chama a crer verdadeiramente em Cristo, pois quem não crê já vive sob condenação. Ignorar essa verdade é perder a chance da redenção e continuar afastado do propósito de Deus para a nossa vida. Uma aplicação pessoal: a salvação em Cristo nos convida a viver com gratidão e compromisso, que possamos reconhecer o valor desse presente divino e nos dedicar a uma vida que reflete nossa fé, sabendo que em Cristo temos uma esperança segura e eterna. Subtópico 2. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento, de perigo e ameaça. Lucas 1, 69 ao 71. Saúde, Atos 29 ao 34. Livramento da prisão, Filipenses 1, 19. Livramento do dilúvio, Hebreus 11, 7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Atos 4:12 e Romanos 6, 4 a 11. Uma advertência: ignorar a obra de salvação é permanecer sob o peso do pecado e da condenação eterna. A salvação não é apenas um conceito, mas uma necessidade real e urgente para a nossa vida eterna e paz com Deus. Uma aplicação pessoal: a obra de salvação nos convida a viver em liberdade e gratidão a Cristo, que nos libertou do pecado. Que possamos honrar esse presente divino, buscando diariamente viver em comunhão com Ele e refletindo o seu amor aos outros. Subtópico 3. O Salvador. A obra de salvação tem como base de entrega o Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. Como bem expressa o termo grego soté, Salvador e Libertador, Preservador e Conservador. Assim, sendo o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revela em João 3:16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Uma advertência: negligenciar Jesus como Salvador é rejeitar a única fonte de vida eterna. Somente em Cristo encontramos verdadeiramente a salvação e redenção. Fora dele, não há esperança de escapar da condenação. Uma aplicação pessoal: a salvação em Cristo nos chama ao arrependimento e à fé, que possamos permanecer firmes nele, valorizando diariamente o sacrifício que nos resgatou e vivendo com esperança na promessa da vida eterna. Ponto 2. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Subtópico 1. Justificação. Um dos aspectos da obra da salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação, que é alcançado pelo Evangelho de Cristo, e crê
no Filho de Deus com todo o seu coração. É declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus não houver praticado transgressão alguma. Desta forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Uma advertência. A justificação não deve ser vista como um direito adquirido, mas como uma dádiva imerecida de Deus que demanda gratidão e comprometimento genuíno com o Evangelho. A falta de valorização desse presente pode nos afastar de uma vida de obediência e santidade. Uma aplicação pessoal, que possamos refletir sobre a profundidade da justificação e viver de acordo com essa condição em Cristo, buscando continuamente a paz com Deus e testemunhando essa transformação. Subtópico 2. Regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento. No mesmo capítulo, João 3, versículo 1 ao 6, uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. João 16, versículos 7 a 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Uma advertência: a regeneração é fundamental para que nossa vida em Cristo seja genuína. Sem essa transformação interior, nossa fé corre o risco de ser superficial, sem o poder real do Espírito. Uma aplicação pessoal: peça a Deus que, através do Espírito Santo, opere em seu coração uma renovação contínua para que você viva como filho de Deus, refletindo sua natureza e amor. Subtópico 3. Santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião de transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto. Filipenses 3:21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Uma advertência: a salvação exige compromisso diário e negligenciar esse processo enfraquece nossa caminhada com Cristo. Uma aplicação pessoal: busque se separar das práticas que desagradam a Deus e viva de forma a refletir a natureza de Cristo em suas atitudes. Ponto 3. Promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1:4. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 ao 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios 1, versículo 9 a 10. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Uma advertência: a promessa de salvação exige uma vida comprometida com Cristo. Não basta crer, é necessário perseverar na fé e comunhão com Deus, vivendo de acordo com o Evangelho. Uma aplicação pessoal: considere diariamente sua relação com Cristo. Lembre-se de que, ao crer e perseverar, você faz parte do corpo de Cristo e desfruta da comunhão com Ele e com os irmãos. Subtópico 2. A apostasia individual. Nas Escrituras,
E também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3, 18 ao 20. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. A apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado. A apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandonando proposital a fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Atos 14, versículo 21 ao 22, e 1 Timóteo 6, versículo 10 ao 12, e Hebreus 2, versículo 1 ao 3. Uma advertência: cuidemos para que não sejamos levados a negligenciar a salvação que nos foi oferecida. A apostasia começa com pequenos afastamentos que podem crescer até um abandono completo da fé. Uma aplicação pessoal: examinemos constantemente nosso relacionamento com Deus e nossos valores espirituais, que nosso compromisso com Cristo seja fortalecido diariamente, evitando o distanciamento da fé. Subtópico 3: a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1, versículo 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente em Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor, e mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5,13. Uma advertência: é fundamental lembrar que a segurança da salvação não deve levar à complacência. A fé verdadeira se manifesta em um relacionamento contínuo com Cristo, que requer compromisso e obediência. Uma aplicação pessoal: reflita sobre a profundidade do seu relacionamento com Cristo. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de forma que minha fé se reflita em minhas ações e decisões diárias? Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2, 1. Você que ficou até aqui, Deus abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição com outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até a próxima aula. Deus abençoe grandemente cada um.